Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos, né? Então, sejamos todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um dos nossos encontros tradicionais das 18 horas. E hoje é um sábado, né? Um sábado que sempre é um dia mais tranquilo, de mais alegria, digamos assim, pelo menos para quem trabalha aí, que tem o sábado e domingo folgados, né? Enquanto que para outros, claro, continua tudo no trabalho, né? E assim temos muitas profissões aí que tem que trabalhar, né? Alteram dias, horários, fazem turno. Então, vamos dizer até que os dias da semana são mais para efeito de esclarecimento do que exatamente para determinar as folgas, né? Mas, de qualquer forma, todos nós vamos tocando o nosso barquinho em frente. Então sejam bem-vindos, né, nesse sábado, e que esse sábado seja sendo ótimo e que continue até o final da noite, num descanso com tranquilidade, e amanhã, domingo, né, o domingo junto com a família, se puder dar um passeio com todo cuidado também, que é necessário, mas sigamos em frente. E ao seguir em frente, vamos já dar aqui nosso boa noite para vocês, que também já deixaram aqui o boa noite, né? A Giovana Picarelli Ferraz, deixando boa noite. Também a Márcia Siqueira, boa noite para todo mundo. Também o Fábio Luiz de Oliveira, aqui conosco. Também já deixou aqui o seu like bacana. O Cris Cardoso, né? A Nandinha Escaramal Mateus, aqui a Marina Mateus, a Márcia e a Giovane, que já foram também citados. E aos poucos o pessoal vai chegando e a gente registra o pessoal que entrou também, a Denise Holland, a Marina Mateus, o Milton José Pinto, né? Maria Aparecida Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos, assim como a nossa querida Leonice Oliveira, a mãe do Fabinho, que sempre está conosco também desde o princípio, né? É uma alegria muito grande para todos nós podemos ter esses momentos juntos, né? Momento que podemos dar nosso boa noite, receber o boa noite, assim como a Denise está fazendo, também a Leonice, o Milton José Pinto, né? E todos vocês. Hoje nós temos também aniversariantes, claro, vamos lá, olha aqui, a Carla Giacomini Agostineto, né? A Carla, que é a filha do Marcos e da Virgínia, conhecidos nossos de longa data, desde o tempo que morávamos no Carolina, faz tempo já, né? E também a Edna Arena de Rio Claro, um grande abraço, a Maria Elizabeth Caputini, que também, né, colega nossa lá do Paz e Amor, inclusive ela está, né, sendo objeto também das nossas preces aí, das intenções, por um momento meio complicado porque ela passa, mas com muita fé, claro, vai superar. Então, nosso grande abraço para Carla, para Edna e para a Beth. Deus abençoe como sempre tem abençoado. Imprevistos acontecem, situações complicadas acontecem, mas vamos lutando para que nós possamos todos, com muita força, muita vontade, muita vibração positiva, podemos assim superar. E isso que é muito, muito importante para todos nós. E também hoje nós temos daqui a pouquinho já chegando o Evangelho, né? Que vem então hoje com o capítulo, continuando, encerrando, aliás, o capítulo 10 hoje, né? Nos bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, falamos da indulgência. Hoje temos os itens 19, 20 e 21, são curtinhos, então vamos fazer de uma vez só. E encerramos o capítulo 10, para amanhã entrarmos no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí é que está, né? Nosso grande desafio, amar ao próximo como a si mesmo, segundo o maior mandamento que Jesus nos deixou, né? E também Joana de Ângeles, vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz hoje na pergunta número 59 do nosso livro, né? Joana de Ângeles responde, olha que pergunta interessante. Sabemos que os espíritos não têm sexo, não possuem sexo, como na Terra. Para que então reencarnarmos ora num como no outro sexo? Aí Joana vai dar algumas explicações para nós a respeito desse assunto, né? Que é interessante pela sua própria natureza, né? Sabemos que os espíritos não possuem sexo,
como nós temos aqui, né? Por que então reencarnarmos ora num como no outro? Vamos ver o porquê, claro que tem toda a sua justificativa. Mas por ora, né, vamos começar aqui, vamos ao nosso Evangelho, né, o Evangelho de hoje, itens 19, 20 e 21 do capítulo 10, e também dando aqui o boa noite para Toninha Pericinoto, psicanalista, também Marcos Neves, Luiz Fernando Juliato, né, conosco também, muito bom, a querida Ivana do Santa Rosa, Aline Rodrigues, todos dando boa noite. Aliás, né, a Toninha, a psicanalista, né, os trabalhos com a nossa Facilima-mente, né, Facilima-mente, ou mente muito fácil, né, Toninha. A Joana de Anjos tem toda uma série psicológica, são, se não me engano, 12 livros que tratam desse aspecto psicológico. É muito interessante, se você, claro, já não conhece, né? Se quiser entrar em contato, depois nós passamos também para você. São uma série que me consta de 12 ou 17 livros, que é chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles, tá bom? Alguns desses textos aqui são retirados de livros que se encontram nesse conjunto, tá? Nessa coleção de livros que trata a série psicológica. Mas vamos então ao nosso evangelho de hoje, né? Boa noite também para Eloá Romanato, isso daí. O evangelho no item 19, 20 e 21 são 3 manifestações de São Luís, né? São Luís vai então tirar essas dúvidas nossas aqui. Vamos lá. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E ele nos diz: seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Está aí a resposta de São Luís à pergunta, né? Sendo ninguém perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Claro que não, né? Trabalhamos para o progresso também dos nossos irmãos, então toda situação sempre é bom esclarecermos com propriedade. Item número 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? São Luís nos diz: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, se não para isso se comprazer com sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís. Aí a pergunta 21, o item 21. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? São Luís nos diz: essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma,
não haja mais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou as suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Todas manifestação em Paris em 1860. Então, meus caros, aqui nos fala São Luís e nos fala a respeito dentro daquilo que nós estamos vendo, né, nesses 3 últimos dias, a respeito da indulgência. E aí fala-se, aqui nas respostas que ele dá, a questão, claro, da conveniência sempre e principalmente da maneira como devem ser tratadas as imperfeições que, ao nosso ver, que ao ver de cada um de nós, existem nas outras pessoas, né? E São Luís aqui nos fala, né? Sim, tem casos que é útil revelar o mal de outra pessoa, né? Alguma coisa ruim, e ela nos diz que ele começa dizendo que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não haja mais utilidade em fazer conhecê-la aos outros. Qual seria a grande utilidade, né? Mas se pode causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só, ao interesse de uma coletividade. Mas, de qualquer forma, em qualquer situação, sempre é necessário o devido cuidado, sempre é necessário se fazer uma comunicação, ou levar a conhecimento, falar com a própria pessoa, sempre no restrito sentido da caridade bem conduzida. Não partindo jamais para o campo da maledicência, para o campo de diminuir a pessoa porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, mas sim no sentido de procurar despertar, principalmente na pessoa, né, as consequências daquilo que ela fez, ou daquilo que ela está fazendo, ou daquilo que ela continuaria a fazer. Porque aí, levando a prejuízo de outros, muitas vezes da própria família, às vezes do trabalho, às vezes de qualquer situação. Então, quando nós tratamos de conhecimento, de relacionamento com os outros, sempre é preciso tomar um pouco de cuidado. Não partir, né? Como se diz, partir seco, né? Evitamos muitas coisas. Além do que, pela maneira com que tratamos as pessoas, com que tratamos as dificuldades, nós vamos, claro, também, e por que não, ganhar o devido respeito da pessoa. Que ao invés de espalharmos aos 4 ventos, que naquela história do travesseiro, e depois vamos querer recolher pena, né? Vamos falar diretamente. Vamos então colocar, segundo a necessidade que realmente existe, daquele assunto ser tocado, daquele assunto ser divulgado. Claro, é a critério de cada um de nós, dentro do nosso conhecimento do que é certo, do que é errado. E é aquilo que nós sempre falamos, que todos vocês também sabem, né? Cada um de nós tem o seu julgamento, né, segundo os seus princípios, sua maneira de ser. E o que é grave para alguns não é grave para outros. O que atinge, digamos assim, o sentimento de alguém, para outro não vai atingir. Então, todas essas situações são necessárias de serem devidamente estudadas, terem muito critério, porque aí entra aquilo que nós falamos da indulgência. A indulgência é uma caridade. A indulgência se fala e se manifesta segundo a compreensão, segundo essa nossa capacidade de compreender. E basicamente no princípio, ele erra, mas e eu não erro? E é como aqui o São Luís, né, tem falado, né? E somos muito bons em criticar, mas péssimos em receber críticas. E, invariavelmente,
nós também acabamos merecendo críticas, claro, por que não? Não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição, mas para isso precisamos ter os nossos limites e o respeito ao próximo. E é o que vem na sequência aqui, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, vamos ficar atentos a esses ensinamentos, aquilo tudo que foi falado sobre indulgência, que é essa capacidade que inicia o processo de perdão, pelo entendimento de que todos nós erramos, né? Intencional ou não, num momento de perda de controle ou não. Daí sempre aquela necessidade de reflexão, parar um pouquinho para pensar antes de tomar uma atitude mais agressiva, mais incisiva, que vá realmente ferir sentimentos, seja lá de quem for, né? É um alerta que o São Luís acaba fazendo aqui para nós no Evangelho de hoje. E nossa querida Joana de Ângeles já está dando toque-toque, está chegando a hora dela falar um pouquinho também para nós. Mas vamos aqui, né? Vamos aqui também falar dos nossos queridos amigos, vocês que estão aqui conosco. Então, mais nossos amigos deixaram boa noite, então, claro, vamos repartir esse boa noite com todos vocês, né? Então, nós temos aqui, vamos lá, o Luiz Fernando Julião, Marcos Neves, a Eloá Romanato tinha falado, a Toninha Pericinoto agradece a dica, claro, depois eu passo a relação para você dos livros dela, não tem problema algum, seja realmente até interessante, que é uma visão de uma outra maneira, né? Rose Sartori, nossa prima também, Tiago Ferraz também conosco, também a Sônia Martins, boa noite, atrasada nada, estamos aqui 24 horas por dia, né, Sônia? Não tem problema. Cacilda Cassiano também conosco, mandando boa noite para todo mundo, para todos nós. Então, sejamos aí todos nós bem-vindos, claro, com a graça de Deus, todos nós firmes e fortes aqui. Também saudamos o Rômulo, né? O Rômulo de Magalhães, o Eduardo Lourenço, que também já deixaram o seu like aqui conosco para o nosso encontro e participando, né, do nosso encontro. Quem não fica aí os meia hora, 35, 40, vem dar uma olhadinha, uma espiadinha, já é bom. É bom para nós, é bom para ele, que distribuímos esses bons sentimentos e vibrações positivas, né? Vamos ver o que nossa prezada Joana de Ângeles nos fala hoje? Vamos ver. Vocês perceberam que está muita água durante nosso encontro, chega no final, está bem pequenininho, mas já é também o suficiente depois da prece. Aquela água fluidificada sempre nos fortalece. Vamos ver então Joana de Ângeles, hoje pergunta 59, olha aqui. Sabemos que os espíritos não possuem sexo, como na Terra. Para que então reencarnarmos ora num como no outro sexo? E aí Joana vem e nos fala. Não possuindo sexo, conforme os padrões da morfologia humana, os espíritos se reencarnam ora num como no outro tipo de comportamento, masculino ou feminino, adquirindo experiências que dizem respeito especificamente a um ou a outro gênero de vida. As aquisições num como no outro sexo dão ao espírito conhecimentos complexos das vivências, numa como em outra forma, preparando-o para libertar-se das complexidades decorrentes da sua morfologia terrena, já que o amor nas esferas elevadas se expressa diferentemente, mais pelas afinidades afetivas, identidades de gostos, companheirismos e ideais santificados, do que pelos arrazoados das sensações e emoções que acompanham o sexo durante as manifestações carnais. Joana de Ângeles, bem curtinha, mas trazendo para nós aqui uns detalhes muito importantes e bacanas para nós sabermos. Como não foi dito na pergunta, né? Sabemos que os espíritos não possuem sexo. O que os espíritos, na sua essência, né? Que o espírito, como definir o espírito? O espírito em si, extremamente como nós vamos definir. E quem foi criado por Deus, então, é uma
entidade, é uma força vital, é uma energia, é uma chama vinda do Criador, né, para habitar todo o seu universo? Tá. Pode ter várias definições. Mas para nós aqui agora, o Espírito é essa entidade, né, forte, que nos movimenta, que nos controla, que nos dá vida. Porque sem ele, seríamos matéria inanimada como essa que nós estamos respirando, essa que nós estamos sentados, ou essa que nós estamos em pé. Seríamos matéria. Então ele vem para nos animar, né? Para juntar todas as diferentes tipos de matéria que existem no planeta e formar nossos organismos, como dos organismos de todos os seres vivos. E claro, nossa situação atual, nossa evolução atual, faz com que animais e vegetais, primeiramente os vegetais, para que depois pudessem existir os animais, claro, nós bem sabemos disso, fossem se adaptando ao meio, segundo as leis da física, da química, da biologia, as leis evolutivas. Não há criação no estalar de dedos, sempre há um processo lógico dentro das leis divinas, né? E veio e os seres foram sendo formados, a evolução foi se processando para chegar até onde nós estamos agora. Mas a evolução continua, né? Mesmo depois que toda a humanidade que está viva hoje desapareça e novas gerações estão surgindo, a vida continua, né? Como vem vindo. E nossos espíritos, como bem diz aqui, não tem sexo, né? A sua forma no plano espiritual está obedecendo a essa forma que nós temos. Mas na hora da encarnação, ele vai, claro, habitar a forma que espiritualmente ele precisa, ele necessita. Nós, quando nossa evolução, então, e que fique isso muito bem claro, todos os nossos erros, aqueles erros terríveis, muitos que nós fizemos, nós sabemos que eles precisam ser expiados, eles precisam, né, ter a sua compensação. Mesmo que na hora que nós morremos, nós pedimos o perdão para Deus, pedimos o perdão, claro, Deus vai dar esse perdão, mas acontece que nós ainda estamos com o ato em si, aquilo que nós praticamos. Então, quantas e quantas vezes nós praticamos atos, como hoje nós dizemos, homicídio, feminicídio, no nosso passado anterior. E se não os praticamos, quantos e quantos atos terríveis com relação a um e a outro sexo nós tivemos, né? Nós não sabemos. E essa experiência nos sexos diferentes são absolutamente necessários para que nosso espírito tenha exatamente todo o padrão de comportamento aqui. Passe por todas as experiências para que possa ir se formando, né? Então, é absolutamente necessário, como Joana de Ângeles nos diz, esta evolução e este reencarne, ora em um sexo, ora em outro, conforme a sua própria necessidade, conforme até o que ele precisa passar para que erros anteriores possam ser redimidos, né? Então, Joana aqui nos diz: as aquisições, num como no outro sexo, dão ao espírito conhecimentos completos das vivências numa como em outra forma, preparando-o para libertar-se das complexidades decorrentes da sua morfologia terrena, já que o amor nas esferas elevadas se expressa diferentemente daqui, mais pelas afinidades afetivas, identidades de gostos, companheirismos, ideais santificados, do que pela nossa razão de sensação e emoção que acompanham aqui o sexo durante nossas manifestações, né? Imaginem, né? Imaginem o futuro espiritual que nos espera. Então nós precisamos passar por diversas experiências para abraçarmos sim o destino que é reservado para cada um de nós, para essa purificação absoluta, para chegarmos um dia no patamar espiritual do nosso querido Mestre Jesus, que é esse Espírito puro, né? Que está com toda a sabedoria, que está conosco aqui há bilhões de anos, né? Tendo muita paciência para conosco, né? Então, há essa necessidade. Então, o que muitas vezes nós percebemos são, às vezes, pessoas ainda hoje, né, que cometem crimes terríveis
contra o sexo oposto, seja de que natureza for ou por que motivo for. Há toda uma história anterior que vai explicar o porquê isso acontece, dentro daquele padrão que nós conhecemos. E nenhuma folha cai sequer de uma árvore sem o consentimento de nosso Pai, porque as razões estão além da nossa própria compreensão. Apenas nós precisamos sim abraçar nossa existência e procurarmos fazermos o melhor que nós pudermos, melhorando os nossos sentimentos, nossas virtudes e trabalhando em conjunto com os nossos irmãos dentro daquele respeito que nós precisamos e nós gostamos que tenham para conosco, mas que nós também precisamos ter para com os demais. Então, essa questão da reencarnação em um como no outro sexo é algo que faz parte absolutamente do aprendizado espiritual de cada um de nós. Imaginem, nós já reencarnamos não sei quantas vezes, né? Não sei. E no decorrer de nossa existência espiritual, obviamente, reencarnamos ora em um, ora em outro sexo, mas sempre procurando fazer o melhor, como nós agora, com todo esse conhecimento, podemos nos dedicar a fazer. Né? É um desafio para cada um de nós, então vamos abraçar esse desafio e vamos procurar sempre fazer o melhor de cada um. Né? E vamos, já está dando uns cortinhos aí, né? Vamos para o encerramento e vamos então, aqui com a graça de Deus, agradecendo, né, todos vocês que já deixaram aqui seu boa noite. E na nossa prece, então, nós vamos fazer, claro, agradecendo pelos nossos queridos amigos que fazem aniversário, né, agradecendo ao Pai, né, por a oportunidade que eles têm, e ganharam mais um ano e vão ganhar mais, e também pelos nossos irmãos que nós sabemos do nosso relacionamento que necessitam de cuidados, de bênçãos, de fortalecimento, de energia, né, positiva, que nós mandamos, mas pedimos aos nossos pais por aqueles que estão adoentados pelos mais diferentes motivos e também, especialmente, pelo Covid, né, que está aí, queiramos ou não, aceitemos ou não, mas é uma realidade muito dolorida para todos nós, para o povo brasileiro, para a população mundial, de uma maneira ou de outra, né? Então é esses que aqui relaciono e vocês mentalmente adicionem também aqueles de seu conhecimento, tá bom? Marcos Martins Massucci, o Ricardo Geraldino Braga, Giovana Ruiz, o Leonardo Henrique, Elaine Peroni, Elizabeth Caputino, a Célia Aparecida Cassiano Dias, também os meus sobrinhos, como já falei ontem, né? Adriana Antonella Freire, a Elora Freire e também o Williams Freire. Todos os freires, meus sobrinhos lá estão, né, com aqueles problemas de... Né? Então aqui, a Elizabeth Caputini, como eu disse, né? Elizabeth Caputini hoje aniversaria também. Então hoje, preces pelo seu aniversário de fortalecimento e preces pela recuperação. E aí, pensemos em todos os nossos queridos e todos os nossos irmãos de uma maneira geral. Então vamos à oração. E nesses instantes iniciais, aquela pausa, aquela meditação tranquila, ouvindo a música. Pai do céu, nosso Pai, querido Mestre Jesus, querida Mãe, todos nós, seus filhos aqui reunidos, ó Pai, venho vos agradecer a vós, querido Mestre, querida Mãe, por estar conosco, agradecer sim pelo dom da vida, agradecer sim por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, seus filhos, ó Pai, que sabemos que estejam onde estiverem, como estiverem, o seu amor absoluto está sempre olhando por todos.
todos, dando oportunidades a todos. E nessas oportunidades que dás, Senhor, agradecemos as oportunidades que ofereceram e nossos irmãos aceitaram. A esses que hoje nascem, vindo ao mundo, abraçando a árdua missão do seu progresso e resgate dos erros. Aos irmãos que hoje comemoram mais um aniversário. Quanta alegria por ter passado mais um ano lutando pelo seu progresso espiritual, moral. E pelos nossos irmãos que partem cumprindo sua jornada. O amor de nossos irmãos espirituais que os acolhem. Irmãos de luz abençoados por vós, que acolhem também com carinho nossos irmãos vitimados pelo Covid. Que partem sem o olhar, sem o toque amigo de seus familiares, que sejam amparados cada vez mais amorosamente no plano espiritual. Pedimos, Senhor, por nossas famílias, abençoai-as, fortalecei-as, que suas bênçãos levem a união, a paz. Pedimos por nossos dirigentes que seu amor toque seus corações, ó Pai, para que olhem para os seus povos como necessitam ser olhados. Obrigado, querido Pai, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Ó Pai, Pai de todos nós, como não agradecer a vós por todos os nossos dias. Por isso, levamos a vós, Senhor, esta oração de agradecimento, pedindo sua paz, pedindo seus bálsamos santificadores, seus bálsamos que nos equilibram nosso organismo e nossa mente, seus bálsamos que curam nossas feridas, as feridas de todos os nossos irmãos. E assim, Senhor, nós os pedimos e vos dizemos, Pai, Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja teu nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos, que assim seja, Pai. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E lembramos agora, Senhor, todos os nossos irmãos adoentados, acamados em hospitais e clínicas por Covid e pelas mais diferentes situações de saúde, mesmo em nossos lares. Abençoai-os e fortalecei-os a todos, também como a todos nós. E vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos. Esteja sempre em nossos lares, abençoando e fortalecendo, fortificando a todos. Esteja com todos os lares de seus filhos, ó Pai. E que aqueles que para nossos lares vêm trazendo seu amor e partem com muito mais amor. Obrigado, querido Pai. Nós os bendizemos, porque vosso é o reino, o poder e a glória, o amor para todos nós, para todos sempre. Obrigado, ó Pai, obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, Santíssima Mãe. Que o amor esteja sempre em nossos dias e nossos corações se abram a vós. Senhor, habitai sempre em nossos corações. Que assim seja para todos sempre. Amém. Salve Regina.
E aí estamos, né, chegando ao fim do nosso encontro, né, com a graça de Deus, com bastante tranquilidade. E nos resta agradecer a vocês que estão conosco, estiveram conosco até instante. E que essa paz, né, que nós tanto pedimos, a saúde, essas vibrações, essas bênçãos, esses bálsamos, estejam conosco e que nós distribuamos fartamente àqueles que necessitam em nossos pensamentos, em nossas orações. Então, agradeço a todos vocês nesse sábado, né, estarmos juntos, é tão bom, e que ele continue. Pela noite adentro, pelo jantar, muita paz, muito amor. Cultivem a paz. Paz e bem sempre faz bem, né? E para todos, que o amor de nosso Pai, as bênçãos de nosso Pai, a paz de nossos Pai, estejam sempre conosco. Agora, para todos sempre. E para vocês, um bom descanso, uma ótima noite, um feliz e santo, abençoado domingo junto aos seus queridos e para todos nós também. Um grande abraço, beijo meu, beijo da Célia, um abraço do coração para todos vocês. Estaremos de volta com a graça de Deus amanhã, no mesmo horário, para conversarmos mais um pouquinho e falarmos, né, do Evangelho, um pouquinho de Joana de Ângeles e um pouquinho de cada um de nós, né? E sempre amando ao próximo como a si mesmo. Até amanhã, com a graça de Deus, fiquem bem.